Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o vosso amado irmão em Cristo, Elias Thiago. Vamos falar sobre a segunda parte da série Davi, um rei escolhido por Deus. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Para que você possa entender, a história aqui está dizendo que Saul manda chamar Davi porque Davi sabe tocar harpa. Mas por que Saul manda fazer isso? Porque quando Deus havia o rejeitado, quando Deus havia retirado o Espírito de Deus do coração de Saul, um outro espírito mau o atormentava, tirava sua paz, ele se sentia muito estressado, muito atormentado. Então ele precisava de alguém para que lhe acalmasse, lhe trouxesse paz novamente. E um dos que estavam perante o rei ouviu falar e sabia que Davi tocava harpa. Então ele manda chamar Davi. Davi chega diante do rei com sua harpa e começa-se então o primeiro passo nessa trajetória que Davi seguiria até chegar ao trono de Israel, até ser rei definitivamente. E Davi começa então ali humildemente tocar a sua harpa, animar o rei, alegrar o rei. E Davi então sempre, o rei gostou dele, e o rei vai até Jessé, seu pai, e diz que se Davi pode então voltar novamente no decorrer dos dias. E assim Davi o fez. Davi toda vez ia até diante do rei, tocava a harpa, voltava para casa cuidar das suas ovelhas. E numa dessas que Davi estava voltando para o palácio e voltando para casa, o exército de Israel estava em guerra contra os filisteus. E algo muito comum naquela época de acontecer as guerras era feito no fio da espada mesmo, né? E Davi então em casa com o seu pai cuidando das ovelhas, Jessé fala para Davi: leva o mantimento para os seus 3 irmãos, que os mais velhos estavam na guerra. E Davi, obedecendo seu pai, leva os mantimentos até seus irmãos. Chegando lá, ele vê todo aquele cenário de guerra e vai até a frente para dar uma olhada, para perguntar como seus irmãos estão, para dar a notícia a seu pai, se estão bem, como é que estão. E Davi então escuta e vê aquele gigante de filisteu afrontando o povo, vê aquele gigante amedrontando o povo, dizendo: se há alguém, há um soldado de Israel para lutar contra ele e vencê-lo, todo o povo o filisteu se tornaria escravos de Israel. Do contrário, se o gigante tivesse vencido, todo o povo de Israel seria escravo filisteu. E Davi, escutando aquilo, cheio do Espírito de Deus na vida, cheio de coragem, toma a decisão e fala: eu vou lutar contra esse gigante. O que o rei vai me propor? O que o rei vai me ofertar se eu lutar e vencer esse gigante? Então o povo fala para ele que o rei daria muitas riquezas, daria sua filha em casamento. Davi então vai diante do rei. O rei manda chamá-lo, ouvindo todo aquele encorajamento de Davi falando que vai lutar com o gigante. E então Saul manda chamá-lo. E Saul diz para ele: você, meu jovem, você é moço, você não vai conseguir vencer esse gigante. Aqui tem um grande ensinamento que
a vida, as pessoas nos dizem, nos dias de hoje, olham para a nossa aparência, olham para a gente e dizem: você não vai vencer esse gigante, você não é capaz, você desiste por aqui, porque eu já tentei e não venci. Mas esquecem, aleluia, esquece que nosso coração há o Espírito Santo em nossa vida, a nós que cremos em Jesus, a nós que somos cristãos, nós temos algo a mais, nós temos Deus em nossa vida, aleluia. É por isso que nós vencemos o gigante, porque nós cremos nele, aleluia. Nós cremos em Jesus, que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, para nós termos a chance de salvação. Ele nos fortalece, somente com esse testemunho dele ter dado a sua vida na cruz do Calvário, já é algo de esperança para nós. Então nós cremos num Deus vivo, um Deus que fez o céu e a terra, aleluia. Era nisso que Davi também cria. Davi também acreditava nessas histórias, na história que Deus, porque naquele tempo ainda Jesus ainda não havia sido crucificado, naquele tempo ainda Jesus ainda não havia descido à terra. Mas antes disso havia-se a história de que Deus havia criado o céu e a terra, que Deus era o Senhor dos senhores, aleluia. E Davi, acreditando nisso, vai diante do gigante, vai diante, quer lutar, quer vencer esse gigante, e o rei tenta fazer com que Davi desista. E então Davi explica para ele que quando estava cuidando de suas ovelhas, veio um urso, veio um leão, tentou atragar as suas ovelhas. Ele vai diante do urso, diante do leão, derrota os dois. E ele diz para o rei: se eu conseguir vencer o leão, vencer o urso em nome de Jesus, em nome de Jesus eu vou vencer esse gigante. O rei então coloca a sua armadura e dá para Davi. Davi tenta caminhar, não consegue, a armadura pesada. Outro ensinamento: um soldado que é escolhido por Deus, aleluia, não toma armadura emprestada, não pega armadura emprestada para a guerra. Usa o que Deus tem nas mãos, o que Deus te deu nas mãos, aleluia. É assim que Deus fez com Moisés lá no Egito. Moisés disse: como eu vou atravessar esse mar? Deus, usa o que tu tem nas mãos. Ele tinha um cajado, tocou na água, o mar se abriu. É isso que Deus quer. Deus quer ver o que você tem, a tua coragem. Você só tem coragem para enfrentar? Então vá, enfrenta, porque Deus é contigo, aleluia. E Davi então tira a armadura de si, vá até a beira de um riacho, toma-se algumas pedras, que 5 pedrinhas ele pega, poderia se dizer o nome Jesus, as 5 letras do nome Jesus, ou 5 grandes gigantes que Davi iria enfrentar lá na frente. Mais tarde eu vou explicar isso. Davi então pega a pedra e afunda e vai diante do gigante. E o gigante o afronta e ele diz: eu vim aqui em nome do Senhor dos senhores, do Deus dos exércitos. E ele lança aquela pedra e a pedra atinge a testa do gigante, o derrubando com o rosto em terra. Davi então corre, pega a espada e corta a cabeça do gigante, decretando a vitória para o povo de Israel. Aleluia! É assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. É com pouco, no que você tem. Não se preocupe em emprestar algo de alguém, a armadura emprestada para vencer a dificuldade. Se preocupe no que você tem. Use o que você tem, o que Deus te deu. Outro detalhe importante: se você tem Jesus na sua vida, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Se você tem Jesus, você crê nele, você tem tudo. Aleluia! Eu encerro essa segunda parte. Em nome de Jesus, quero agradecer com esta oração. Em teu nome, Jesus, abençoa, Senhor, quem está ouvindo e vendo esta mensagem, Senhor. Em teu nome, Jesus, abençoa o seu lar, independente das dificuldades que vai enfrentar nessa vida, aqui nessa terra, Senhor. Em teu nome, Jesus, nos fortalece e nos guarda, Senhor, a cada dia, para transmitir a tua mensagem a quem precisa, Senhor. Neste momento, ó Pai, há pessoas que precisam ouvir a tua palavra.
Em nome de Jesus, entre em seus corações e seus lares e o conforta, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Fique na paz, meu irmão.